Paz do Senhor para todos os irmãos que estão conosco hoje pela manhã, para o início de mais um trimestre de escola bíblica dominical. De antemão nós queremos, em nome do pastor Roberto, que é o pastor da igreja, já agradecer por todas as outras aulas do trimestre anterior que foram ministradas. Os irmãos se esforçaram e deram o seu melhor para levar a palavra de Deus aos corações. E hoje nós estamos, a partir do templo, como foi combinado e determinado pelo nosso pastor, e estamos dando início a um trimestre onde vamos utilizar uma recomendação, orientação da CPAD para trabalhar uma revista de edição especial. A revista da década de 90, mais precisamente do ano 93, que vai trazer a temática que nós julgamos muito importante para os dias de hoje: os princípios divinos em tempos de crise. E eu, particularmente, estou tendo o privilégio de reviver essa lição, pois, na época que foi lançada e ministrada, eu já estava trabalhando em escola bíblica. Então, para mim, é uma alegria estar renovando essa temática no dia de hoje. Agradecendo já a você que está conosco. Se você puder compartilhar, compartilhe, porque hoje é o início do trimestre. E tenho-me de Jesus. Amém. Se você puder pegar a sua Bíblia, no conforto do seu lar, nós sabemos que a revista que nós vamos utilizar, muitas pessoas ainda não a têm, e deve estar chegando para aqueles que fizeram pedidos. Mas nós vamos estar trazendo aqui a cada domingo uma lição com um tema muito importante. O tema de hoje, lição de número 1 para o dia 5 de julho de 2020, traz por tema Daniel, ora por um despertamento. Por isso que eu já, no meu comentário inicial, eu antecipei aqui que julgo muito necessário e benéfico, nos dias de hoje, a gente está tratando sobre esse assunto. A leitura bíblica em classe, que é comum no nosso formato de escola bíblica, está no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 1 ao 3, capítulo 6, versículo 10, e nós vamos ler também no capítulo 2, versículos 17 a 19, no livro de Esdras, tem uma leitura também extensa, mas eu vou por parte aqui, vou fazer a leitura do livro de Daniel. Para a gente ganhar tempo, precisamos aproveitar bem o tempo. No decorrer da lição, nós vamos passar pelo livro de Esdras. Daniel, capítulo 9, versículos 1 a 3, diz assim: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, e que havia de se acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e com rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel 6, e versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 2, versículos 17 e 18. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Glória a Deus. Antes de iniciarmos a aula, nós queremos trazer para os irmãos, pelo menos uma informação sobre o comentarista dessa lição. O pastor e missionário Eurico Bergstein, que era finlandês. Nós temos algumas informações sobre este missionário que hoje para a geração
de hoje é desconhecido, mas nós tivemos o privilégio de ser ministrado através dos seus escritos. E nós temos uma informação no próximo slide, que eu quero trazer para todos que estão em casa, sobre este comentarista, o saudoso pastor Eurico Bergstein, que comentou esta lição na década de 90, como já disse, em 93, mas para ser mais preciso, cujo assunto permanece atual, quando você vai olhar para o que foi escrito lá naqueles dias, dentro dessa temática dos princípios divinos em tempos de crise, você vai observar que está mais do que atual e necessário para os crentes de todas as épocas. Então, ele era finlandês, como já falamos, e o referido pastor, que nós admiramos o seu trabalho, sua obra, seu legado, ele foi um dos comentaristas que mais teve obras publicadas pela CPAD com relação à escola bíblica. Foram 35 lições durante o seu ministério. Ainda mais 5 livros, dentre eles um de teologia sistemática, que é imprescindível para aquele que é obreiro, para aquele que se prepara para ensinar, professor de escola bíblica. E ainda hoje esses escritos continuam abençoando vidas. E todos aqueles que ficarem conosco durante esse trimestre, eles irão comprovar isso que nós aqui estamos dizendo. Então, foi um homem de Deus que deixou um legado para a igreja do Senhor. Vamos, durante esses 3 meses, ser alimentados pela palavra de Deus e os comentários revelados que Deus revelou a esse homem de Deus. Nós vamos iniciar a nossa aula trazendo uma definição sobre o termo despertar, já que nós temos a temática Daniel ora por um despertamento. Então eu quero trazer algumas informações que vai contribuir para o crescimento daqueles que estão conosco. Eu vou pontuar aqui, todas as informações estão aí à vista para todos, mas nós vamos pontuar aqui de forma rápida. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra despertar tem o sentido de despertar alguém para a ação, para que alguém saia da inércia, porque muitas vezes nós nos encontramos assim, a gente se acostuma com a situação, se acostuma com o momento, e sem perceber e sem querer vai parando. Vai deixando de fazer o que fazia antes, vai deixando de ter a mesma dedicação com relação à obra, e é preciso que Deus venha nos despertar. E a palavra de Deus vai nos trazer um exemplo, nesse sentido de despertar alguém para a ação, lá no livro de Juízes, capítulo 5 e versículo 12, que vai dizer assim a palavra de Deus. Juízes 5 e 12. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Um despertar para tirar da inércia. Povo de Deus em sofrimento, os irmãos conhecem bem essa história, nós não vamos nos aprofundarmos aqui, mas é um exemplo de um momento em que Deus vai despertar Débora, vai despertar Baraque, para que tomem uma atitude, para que hajam. Era necessário que houvesse atitude. Nós sabemos que existem muitas pessoas que falam muito bem, que têm uma oratória muito bonita e tem muito conhecimento também. Mas se ficar apenas no campo do conhecimento e da exibição de palavras, praticamente coisa alguma vai acontecer. E pode acontecer, mas vai acontecer muito pouco, quando deveria acontecer mais. Quando a gente soma o conhecimento, a capacitação, a qualificação a uma ação, uma atitude. E é isso que Deus justamente estava querendo do povo de Deus ali naquele momento. Então, o primeiro ponto que nós queremos destacar na lição de hoje, que Deus está querendo nos despertar para agir, principalmente no contexto atual. As lutas,
as perseguições, as doenças, os perigos, as ameaças, e a igreja não pode deixar de agir. Por todos os meios. Um exemplo claro, nós estamos agindo aqui. Fechadas, respeitando decretos estaduais, governamentais, tendo os cuidados necessários para preservar a saúde do povo, mas nós estamos agindo. Nós estamos aqui para servir a Deus e servir a igreja. Então, de alguma forma, tem que se encontrar uma maneira que você possa trazer a realidade para executar aquilo que você sonha, projeta e transformar isso em ação. E esse é um exemplo que nós estamos dando bem claro. Nós podemos ainda estar vendo aqui no segundo ponto das informações que estou lhe trazendo, sobre o Novo Testamento, por exemplo, vai trazer no Novo Testamento, no original, 4 definições para a palavra despertar. E uma delas é eigeron, que vai significar despertar do sono, que é usado em Mateus 8:25, que você conhece a história. Quando Jesus está dormindo no barco, Jesus está no meio de uma tempestade com os discípulos, mas ele dorme no barco. E os discípulos vão e até Jesus desperta que perecemos. E eles estão ali no despertar do sono, literalmente, né? Tentando despertar Jesus de um sono literal. Bem parecido com o que acontece em Atos capítulo 12, versículo 7, com Pedro na prisão. Quando Deus enviou o anjo para libertá-lo, a igreja estava em contínua oração. Veja que tem uma ação por trás daquilo ali. A igreja estava em oração. E quando o anjo chega na cela onde estava Pedro, ele chacoalha Pedro e diz: desperta, desperta, é necessário despertar. E a igreja precisa entender isso. Então, nesse sentido aqui, são 4 definições, eu estou trazendo uma, porque o nosso tempo é resumido, é literalmente despertar do sono que nós conhecemos, o descansar, né? Mas nós temos ainda, na mesma linha, com esse mesmo termo, ele vai aparecer em mais 2 passagens bíblicas. Ele vai ser utilizado por Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 13 e versículo 11. Agora aqui nós vamos ver que tem uma metáfora, já não vai ser aquele sono que nós conhecemos do descanso do físico, mas na questão espiritual. Romanos 13 e 11, Paulo diz da seguinte forma: e digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Só em ler esse versículo já fica bem claro que Paulo não está se referindo ao sono de descanso físico. Ele está mobilizando a igreja, instigando a igreja para que haja um despertamento na questão espiritual. Pode olhar que, ao usar a frase despertando do sono, ele vai associar com porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, é o mesmo termo no original, eigerô. É o mesmo termo que foi usado lá na tempestade, foi usado pelo anjo quando foi despertar Pedro, mas aqui ele vai trazer uma linguagem metafórica e vai falar sobre o despertamento espiritual. Assim como também quando Paulo vai escrever aos Efésios, ele vai usar na mesma linha de pensamento. Efésios capítulo 5 e versículos 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Observe que o sono aqui não é o sono comum. Paulo está orientando a igreja para despertar, aí diz, ó tu que dormes. Mas olha a relação que ele faz. E levanta-te dentre os mortos. Quem dorme naturalmente não está entre os mortos. Nós sabemos bem disso, né? O sono natural não leva ninguém ao mundo dos mortos. É um sono reparador, é um sono necessário, nós precisamos desse sono. Mas aqui Paulo vai trazer uma associação do sono que leva o homem a dormir espiritualmente.
E se isso não for, se não agir a tempo, se não tomar uma ação rápida, é como ele diz, você pode morrer espiritualmente. Mas aquele que despertar, aquele que seguir a orientação e despertar, Cristo te esclarecerá. Então, Paulo vai trazer essa informação e nós temos a autoridade para afirmar que esse é um despertar do estado de indolência moral e espiritual. Nós podemos afirmar isso. Paulo está tratando com a igreja sobre essa questão. E aí o despertar do sono fala de voltar à consciência, aquele sono normal, quando egeror é usado em Mateus 8:25 e Atos 12:7, é para que se volte à consciência natural do homem, mas quando nós encontramos Paulo usando a mesma palavra aos romanos e aos efésios, ele vai trazer isso para um despertar da indolência moral e espiritual. Tem que haver um despertamento. O mundo, ele vai influenciando. Por isso que Miqueias, capítulo 2, versículo 10, ele faz uma exortação com levantai-vos, levantai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. E ele vai explicar, porque a corrupção destrói grandemente. Nós estamos vivendo essa realidade. Muitas pessoas já estão num sono, numa sonolência terrível, que não está vendo os sinais. O Senhor está falando conosco dia após dia durante esse período de pandemia. Os acontecimentos, as ameaças dessa doença, é Deus falando. Deus está falando. Mas muitas pessoas não acordaram. Muitas pessoas ainda permanecem na indolência espiritual e moral, se misturando com coisas que não devia e trazendo prejuízos espirituais para a sua vida. Mas a igreja do Senhor, ela foi comprada e remida pelo sangue de Jesus, e ela está aqui neste mundo para fazer a diferença. Jesus, quando vai falar aos discípulos e vai falar da sua responsabilidade como cristão, ele vai falar sobre a questão de você ser luz do mundo e sal da terra e luz do mundo. Então isso implica em mudanças, influência. A igreja precisa influenciar. A igreja não pode dormir nessa indolência que o mundo dorme. Durante esses dias eu até li algo que eu concordo plenamente, que alguém publicou, dizendo que o mundo está igualzinho Faraó, do mesmo jeito. Faraó, ele tinha medo das pragas que Deus enviava contra o Egito, mas não temia a Deus. E nós estamos vendo as pessoas aí, todas assustadas com a doença, com as ameaças, os perigos. Nós sabemos que isso é real. Nós não estamos aqui para omitir essa informação e nem fugir da responsabilidade. O perigo é real. A doença é silenciosa e cruel. Nós sabemos disso. Mas o mundo, do mesmo jeito que estão temendo a perder a vida física, deviam temer ao Senhor e pensar sobre a eternidade, onde vão passar a eternidade. Mas está todo mundo com medo da praga, mas ninguém tem temor a Deus. E caminha nessa linha que nós estamos falando, nesta oportunidade dessa escola, onde as pessoas precisam despertar. Daniel, nós sabemos que ele estava num contexto de cativeiro. E nós vamos falar alguma coisa agora, nesse próximo slide, sobre o cativeiro. O porquê do cativeiro, né? O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Então, para entender melhor o porquê que Daniel estava orando e clamando por um despertamento, é preciso entender um pouco essas informações que nós estamos colocando e nós vamos pontuar aqui com a ajuda de Deus. O povo de Judá não cumpriu a lei do Senhor, apesar de muitas profecias e até castigos mandados por Deus, e a gente vai ver isso de forma bem clara. Deus avisando o povo, alertando o povo não cedeu ao arrependimento. Se você ler Levíticos 26, versículos 14 em diante, a leitura é bem extensa, nós não temos tempo para isso. Mas também Deuteronômio capítulo 28,
Esses textos vão estar associando aos avisos de Deus, às advertências, às exortações. Quando Deus queria que o povo despertasse, que o povo acordasse, para que não fosse levado cativos, mas eles não davam ouvidos, não se arrependiam. E aí eu pergunto, tem alguma semelhança com os dias que nós estamos vivendo? E isso não é mera coincidência, é uma repetição. O mundo está reproduzindo aquilo que Israel fez. O mundo está aí, ano após ano. Nós estamos vivendo já num período muito longo, que ano após ano as pessoas estão percebendo que os anos estão sendo abreviados. Os dias estão ficando curtos e as pessoas não acordam para a realidade. Estamos caminhando para o fim. As profecias estão se cumprindo. E Deus amando a Israel, e esse mesmo amor ele tem para com a igreja hoje em dia, ele estava sempre colocando advertências para o seu povo. Por exemplo, eu vou ler aqui rapidamente, para a gente não alongar muito. Lá em Levítico 26, que eu coloquei referência para todos aí, eu vou ler a partir do versículo 12, que diz assim: E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas se me não ouvirdes, e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu conserto, eu então também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consuma os olhos e atormente a alma. E semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Só uma demonstração aqui do que a Bíblia diz acerca do que Deus falou para os filhos de Israel. Nós estamos vivendo época de... As pessoas estão vivendo um relativismo muito grande, e as doutrinas bíblicas não estão sendo mais respeitadas como antes. E criou-se a ideia do Deus é amor, e esquecemos de todo um contexto quando o próprio Deus, que amou Israel, que tirou Israel da escravidão, que preparou uma terra que emana leite e mel, mas ele faz a advertência. Tudo consiste em ouvir a sua voz, guardar a sua palavra. Ele disse, se isso não acontecer, virão sobre vocês maldições. Que isso vai ser de forma bem clara lá em Deuteronômio 28. Depois, com atenção e com o tempo, lê em casa. Você vai encontrar ali os dois pontos. O ponto, a bênção da obediência e a maldição da desobediência. Então, Deus sempre trabalhou dessa maneira. E não seria diferente hoje. Eu não sei porque as pessoas criaram essa ilusão. Então, apesar de tudo, poucas pessoas ouviram os avisos de Deus. Foram pouquíssimas pessoas que deram ouvido. E o Senhor sempre condicionando a bênção de Canaã, a obediência à sua lei. A bênção da terra que emana leite e mel estava condicionada à obediência aos estatutos do Senhor. E hoje nós temos aqui como pensar e traçar um paralelo sobre a bênção de morar no céu. O céu é para todos, mas nem todos querem ir. Não é da igreja tal, da religião tal, da placa de denominação tal, não. É para todos que se arrependerem dos seus pecados e servirem a Deus em santificação. Mas nós entendemos que muitas pessoas estão querendo ir para o céu sem respeitar a condição de arrependimento de pecados e obediência à palavra de Deus. Assim como Canaã, a terra que emana leite e mel, estava condicionada à sua posse e à sua bênção, a obediência aos estatutos do Senhor, assim está o céu para nós. Ninguém vai para o céu de qualquer maneira. Está associado à obediência da palavra. Você querendo ou não, você aceitando ou não. A igreja não tem poder sobre a vida das pessoas.
A igreja, ela é a porta de pregação do evangelho nesse mundo, mas ela vem na linha de orientação. E as pessoas é que escolhem, as escolhas são das pessoas. E a gente observa que tem pessoas que não despertou ainda. Está vivendo num contexto cristão, como se pode dizer, entre aspas, um contexto cristão, mas não despertou. A gente não vê mudanças, não vê um outro comportamento. E eu quero ler uma referência em Jeremias, só para associar bem aqui o que nós estamos falando. Jeremias 44, o que é que Deus vai dizer para Israel? Jeremias 44, verso 1 em diante. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, em Táfnis, em Nof, e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas. Por causa da sua maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incensos e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto, em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem e à mulher, à criança, ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum? Até o versículo 7. Deus faz, isso aqui é uma queixa, né, da parte de Deus para com Israel. Eu enviei os meus servos, os meus profetas, madrugando, ensinando, para que vocês não se desviassem do caminho, não servissem a outros deuses. Mas vocês não ouviram. Por isso que as cidades estão desoladas. Aí aqui cabe uma aplicação contextualizada, porque todo mundo lá fora questiona por que Deus está permitindo essa pandemia, por que está morrendo pais de famílias, jovens. Todo mundo quer transferir essa conta para Deus. Mas eu pergunto, as nações, quantas obedecem à palavra de Deus? Quantas deram ouvidos aos avisos das profecias? Eu não quero responder, eu quero apenas levantar a questão e cada um responde por si. Até mesmo dentro da igreja, quantas pessoas obedecem de fato à palavra pregada e ensinada? Os pastores estão ensinando. Todos os cultos de ensinamento, todas as escolas bíblicas dominical que tivemos até hoje, todos os cultos de pregação, foi ensinada a palavra. Mas muitas pessoas estão sem querer dar ouvido. Então é incrível olhar hoje essa revista, como já disse no início, de 93, quando o missionário escreveu, e ela está tão atual nos nossos dias. É incrível, porque nós estamos vivendo tempos parecidos, onde doutrinar já é quase proibido. É lamentável isso. Eu não estou falando de outras igrejas, eu tenho que falar da nossa. Nós não podemos falar do servo alheio, vamos falar dos nossos. Nós temos, graças a Deus, a liberdade aqui em Arapiraca. Nós louvamos a Deus, é uma igreja que tem liberdade para ensinar, para doutrinar. Mas já tem lugares que doutrinar já é quase proibido. Já existe quase que uma proibição que a mensagem não seja nunca doutrinária. Então nós estamos vivendo dias muito parecidos com os dias de Daniel, lá no cativeiro, e os dias que Judá viveu, Jerusalém viveu, quando não deram ouvidos à palavra. Mas para nós, nesta manhã, o que significa estar voltando a esse assunto nesta manhã, em 2020? Eu vejo isso como uma grande oportunidade, uma segunda chance de Deus. Deus é o Deus da segunda chance. A igreja está tendo uma segunda chance
para rever os seus conceitos, para rever os seus comportamentos, seus compromissos. Então, eu quero deixar essa palavra nessa manhã. Adiantando um pouco a nossa lição, nós vamos para mais um slide, onde vai trazer a informação de que Daniel foi despertado para orar. Daniel foi despertado para orar. E quantas pessoas estão sendo despertadas hoje em dia? Quantas pessoas já ouviram tudo que nós já ouvimos e ainda não despertaram? E olha o contexto de Daniel. Quando, no ano 606 a.C., tempo em que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, e a gente vai encontrar essa informação no próprio livro de Daniel, no capítulo 1, ali você vai ver que Daniel está relacionado entre os jovens. Ele era um adolescente, apenas 15 anos de idade. 15 anos de idade. Isso aqui é muito importante para a nossa reflexão no dia de hoje. Levado ao cativeiro, tirado da sua pátria, e em terra estranha e pagã. E a Bíblia vai apresentar esse jovem de uma forma muito diferente, com uma postura bem diferente. Então, eu quero nessa manhã também falar aos nossos adolescentes. Vou aproveitar aqui o momento de Daniel, 15 anos de idade, foi privado de adorar a Deus na sua terra, no templo de Deus. Foi levado como cativo para uma terra pagã, com 15 anos de idade. Mas todo mundo sabe que ele manteve a sua postura. Aí é o que eu quero colocar. Por que os nossos adolescentes, quando chegam na fase de faculdade, muitos se perdem? Muitos se perdem. E não devia ser assim. Se a gente seguisse o exemplo bíblico, a gente fica muito temeroso. Hoje um dos maiores desafios da igreja é a juventude se manter crente quando vai para a faculdade. Então alguma coisa faltou na base da estrutura de conhecimento bíblico, ou por falta de instrução, ou por falta de interesse desse adolescente, desse jovem que chegou na faculdade despreparado, que ele passa, aqueles que nasceram no Evangelho, por exemplo, quando ele chega na faculdade, quanto tempo ele já tem aí de convivência com o Evangelho? 17, 18 anos? E um professor destrói a fé desse jovem em 15 minutos de aula com filosofias. Então, alguma coisa está errada. Eu quero trazer esse alerta nessa manhã. Alguma coisa está errada. Pode estar de um lado, pode estar do outro. Pode estar faltando a instrução necessária e pode estar faltando também a dedicação desse jovem para despertar, para se preparar. Porque Daniel chega no cativeiro com essa idade tão novo. Depois de alguns anos, ele já está gozando de um elevado conceito na Babilônia. Daniel já é destaque. Daniel já está sendo destaque. E aí eu quero trazer para você duas coisas que houve na vida de Daniel e tem que haver na minha vida, na tua vida. Nós temos que despertar para isso hoje, em nome de Jesus. Não pode perder tempo. Essas duas coisas determinaram essa segurança de Daniel, a estabilidade espiritual dele e o seu exemplo de servo de Deus. A primeira coisa está em Daniel 1:8. Quando a palavra diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Primeira coisa que Daniel faz é justamente isso. Ele coloca no coração que ele não quer se contaminar. E você, adolescente, e você, jovem, e você, adulto, será que não fez isso ainda durante todo esse tempo de fé? É preciso. Assentar no coração, não se contaminar. Esse foi o primeiro segredo de Daniel, que contribuiu e determinou seu futuro com Deus. A segunda atitude está em Daniel 9, versículo de número 2. Vai dizer o seguinte: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Quero lhe chamar a atenção. Adolescente, jovem, se estiver conosco nessa manhã, adulto,
independente. Primeiro, assentar no coração de não querer se contaminar com os manjares desse mundo, da Babilônia atual. Segundo, não perder o costume de examinar os livros dos profetas. Que esse é um dos problemas. Tem pessoas que, quando chegam na fase de faculdade, entram de cabeça na filosofia, na cultura da antiguidade, e se encanta com informações e deixa de ler os profetas. Deixa de ler a Bíblia. Então, é aí onde vai pesar para o adolescente ou para o jovem, quando ele estiver no ensino médio, na faculdade, em qualquer outra área da sua vida, quando ele se deparar com novos conhecimentos. Meu conselho para você, para que você desperte nesta manhã, vá para a oração, pedir graça a Deus para que os novos conhecimentos não lhe encantem mais do que os conhecimentos da Bíblia. Daniel foi preparado na ciência babilônica. Para ocupar o cargo elevado que ele ocupou, não era qualquer um não, tinha que estar preparado. Ele se preparou sim. Porém, ele não deixou que os conhecimentos babilônicos, a ciência da Babilônia, fosse mais encantador do que os conhecimentos bíblicos que ele tinha, do que o Deus a quem ele servia. Então, meu conselho para você nessa manhã é isso. Não permita que os novos conhecimentos, que é muito necessário que se adquira para a vida moderna, não, essas coisas não podem tirar o encanto da palavra de Deus na sua vida. Daniel procurou não se contaminar e continuou lendo a Bíblia. E ele leu ali, se posicionou na chegada, disse, olha, não quero me contaminar. E outra coisa, vou continuar lendo os meus livros. O livro do profeta Jeremias. E ele vai ler Jeremias, segundo o que nós entendemos, nesse momento que Daniel estava dizendo que ele entendeu que o número do cativeiro seria 70 anos, ele estava lendo Jeremias capítulo 29, versículo 10. Era lá que Daniel estava focado. Então, meu conselho para você, jovem, adolescente, que, continuando aqui no nosso próximo slide, ele já vai trazer uma informação muito necessária, porque Daniel, ele lê e entende que chegou o tempo de findar o cativeiro. Mas tem um agravante. A profecia diz, a profecia aponta que é o tempo. Mas quando ele olha para o cenário, era tudo desanimador. O povo continuava em cativeiro. O povo continuava em terra estranha. O cenário não animava ninguém. Pode ter ocorrido, que é normal, um momento de desânimo rápido, mas logo em seguida, Daniel retoma o ânimo. Como nós também hoje, quando olhamos para as profecias bíblicas, as promessas de Deus na nossa vida, e olhamos para o que nos cerca hoje, não é nada animador. O cenário atual é desolador, desesperador para muitos. Mas eu quero convidar você nessa manhã para despertar para a oração. Vá orar. Você não está entendendo nada? Vá orar. Orar e falar com Deus. E se você não tiver nada para falar, apenas vá para o joelho para ouvir Deus falar. Aí você vai entender, e esse cenário que está tão desanimador vai te ajudar. Por que eu estou estou orientando que nós devemos orar? Porque foi isso que Daniel fez. No versículo 3 do capítulo 9, Daniel 9:3, o que é que ele vai fazer? Ele olha a profecia, já é para ter se cumprido, o tempo já era para ter mudado, mas o cenário era desanimador. Versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Daniel não parou não. Daniel disse, eu tenho que orar. Eu tenho que rogar ao Senhor, clamar ao Senhor. Eu tenho que jejuar. Tenho que sacrificar um pouco o meu corpo. Tem gente hoje, infelizmente, que já defende a teoria de não precisar jejuar. Tem pastores que pregam isso por aí, mas é necessário jejuar para entender de fato o que Deus quer. E o pano de saco e a cinza é a humilhação, né? É uma atitude de humilhação diante do Senhor. Vamos para o próximo ponto. Nós temos a atitude de Daniel em 3 atos, que eu quero destacar aqui para você. E a atitude de Daniel em 3 atos. Primeiro ato, ele vai interceder. A oração ela precisa ser intercessória. Ninguém pode orar com egoísmo.
Ah, vou orar porque estou precisando, porque estou sofrendo. E os outros? Daniel vai orar porque ele vê o sofrimento do seu povo. Então, a primeira atitude é interceder. E quem ora de forma intercessória, ora para o coletivo. Pode ser que você não esteja doente, pode ser que não está faltando dinheiro para você. Você pode ser um privilegiado nos dias de hoje. Mas você precisa orar porque tem gente sofrendo ao seu redor. Você precisa orar porque a obra do Senhor está sofrendo nos dias de hoje. Então, esse é um dos motivos para você orar, para você que está bem, que está com a boa saúde em dia, sua conta bancária está bem, sua família está bem, mas e quem não está? Daniel estava bem, era príncipe, estava no palácio, mas ele se importa com o povo que é cativo, que está sofrendo mais que ele, e vai para a oração intercessória. E a gente, quando fala em intercessão, a gente tem que entender um pouco o perfil do intercessor. Eu estou colocando referências aqui, mas você vai ler aí na comodidade da sua casa, que nós não temos tempo suficiente para todas as referências. Mas o perfil do intercessor, traçando aqui de uma forma bem objetiva, primeiro ele tem intimidade com Deus. E isso você vai ver na vida de Moisés. Moisés falava com Deus e Deus lhe respondia em alta voz. Moisés obtinha a resposta de Deus. Segundo, tem ousadia para orar. Hebreus 10 e 19. O escritor está dizendo que nós devemos entrar no santuário com ousadia, na presença de Deus com ousadia, falar com Deus com ousadia. E essa ousadia, ela vem do quê? Ela provém de uma vida de arrependimento de pecados e santificação pela palavra. Ninguém tem ousadia para orar se não se arrependeu ainda continua praticando pecado. Ninguém tem ousadia para orar se não se santificou ainda pela palavra. Então, é um perfil do verdadeiro intercessor. E em terceiro lugar, ele tem persistência. Aí eu estou citando aqui Daniel 10, que você conhece muito bem. 21 dias, 3 semanas consecutivas, Daniel buscando uma resposta. Não desistia, não desanima. Tem gente que começa a orar na segunda, na quarta-feira não mudou o cenário, ele já parou de orar, já desistiu, já desanimou, já não quer mais vir à igreja. Intercessor tem intimidade com Deus, tem ousadia para orar e ele tem persistência. Essa é uma das 3, agora vamos para a quarta qualidade. Ele crê que a oração pode mudar qualquer situação. Essa referência eu quero ler nesse momento. As outras você acompanha aí na sua Bíblia, no momento mais adequado. João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha a certeza que a oração nos traz. A oração muda a situação, qualquer situação. Deus vai responder. Agora, nem sempre é do nosso modo, né? Às vezes as pessoas só querem resposta do seu modo. Mas está aí, Daniel, primeiro ato é intercessor. Segundo ato dessa busca de Daniel, ele vai fazer confissão por ele e pelo povo. Daniel capítulo 9, e versículo de número 4 em diante, ele diz: E orei ao Senhor meu Deus e confessei. Oração sem confissão não tem efeito. É preciso haver confissão. A confissão é o início da cura da alma. E vai abrir caminhos para se ter uma resposta de Deus. É preciso entender isso. Não pode ir à oração e esperar respostas sem antes fazer uma confissão. Todo pecador pode orar a Deus, mas comece confessando. Daniel confessa o seu pecado e o pecado do povo. Daniel vai de uma forma muito aberta. Para que haja um despertamento espiritual, é preciso haver confissão. Então, quem vai à oração precisa interceder e precisa confessar, porque as bênçãos que são decorrentes da confissão são extraordinárias. Você vai ler em 1 João 1,9, vai dizer que Deus que é justo vai nos perdoar todas as iniquidades. Se a gente confessar, Ele vai nos perdoar. Provérbios 28 e 13 vai dizer que quem confessa e deixa alcança a misericórdia.
Em outras versões, prosperará. Então veja as bênçãos decorrentes da confissão. E eu quero ler o Salmo de número 32, para fechar esse assunto, as bênçãos decorrentes da confissão. São tantas, mas nós relacionamos algumas. Salmo 32, verso 3 em diante, diz: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então veja as bênçãos decorrentes da confissão. Daniel foi pelo caminho certo, confessando. O terceiro ato dessa busca de Daniel, ele vai receber resposta pela súplica, né? Pela súplica por um despertamento espiritual que aconteceu. Nós sabemos pela história já, porque já conhecemos a história. Daniel estava na expectativa, mas nós já conhecemos. E as estruturas de Babilônia foram abaladas, irmão. Às vezes a gente fica pedindo a Deus, Senhor, muda o cenário, Senhor. Abala as estruturas dos poderes das trevas, mas nós estamos buscando o suficiente, estamos fazendo a confissão necessária, estamos entrando pelo caminho que Daniel entrou, e as respostas de Deus, elas são muito fortes. Eu coloquei aqui uma referência que você conhece bem, eu vou apenas citar Daniel 5, quando o rei Belsazar vai profanar os utensílios da casa do Senhor, que foi levado para a Babilônia. Quando ele está naquele momento de orgia e servindo bebidas nos cálices do Senhor, a Bíblia vai dizer que aparece um dedo na parede e ali escreve uma sentença. Vocês conhecem essa história? Estou apenas citando. E ali Belsazar tem uma sentença de morte. A Bíblia diz que o rei morreu na mesma noite. Deus não tarda. Às vezes ele tarda para você, que estabeleceu um calendário seu, mas no calendário de Deus ele não tarda de forma nenhuma, de maneira nenhuma. E posteriormente nós vamos ver que Ciro atacou a Babilônia, se cumpriu o que disse o profeta Isaías, lá no capítulo 45, Deus levantou Ciro como seu ungido, e Deus pode escolher sim. Quem era Ciro? Era crente da Assembleia de Deus, da Igreja Batista? Não, era um pagão. Ciro era um homem que não conhecia Deus, mas Deus levantou ele para aquele momento. A expressão de Ciro ali, o meu ungido, não é que ele seria ungido para todo sempre, ele foi ungido para aquela missão, para a conquista de Babilônia e para libertar Israel, libertar o povo de Deus. Então Deus escolhe quem quer, não está condicionado ao nosso querer, nem ao nosso entendimento, mas fulano não é da nossa igreja, não temos nada com isso. Deus desperta pessoas em nações, em determinadas denominações, da forma que Ele quer e para o que Ele quer, irmãos. Acho que já precisamos abrir a mente para isso, precisamos abrir a mente. É bom lembrar dessas coisas. E devemos lembrar também que servimos ao mesmo Deus de Daniel. O mesmo Deus de Daniel, que é antes de todas as coisas. Isaías 43:11 deixa isso bem claro. Tem outras referências que eu estou deixando para os irmãos. E eu vou ler apenas Isaías 14:27, para arredondar aqui esse pensamento. Isaías 14:27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Glória a Deus por isso. Foi o Senhor que determinou. Vamos caminhar um pouco mais para ver o resultado do despertamento, da oração de Daniel, um despertamento proveniente de Deus. E eu vou apresentar para você aqui pelo menos 3 coisas importantes, porque às vezes a gente ora e não tem a dimensão exata do alcance dessa oração. Daniel ora, mas o despertamento não se limitou aos seus dias. Aí você vai ver efeito do despertamento de Deus naquele povo nos dias de Esdras, e eu estou relacionando aqui o capítulo 1 de Esdras, versículos 7 e 8, vou ler essa referência para todos nós. Esdras, capítulo 1,
e versículos 7 e 8. Diz assim: Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitridate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. O despertamento, o efeito da oração de Daniel chegando nos dias de Esdras, Deus restaurando, usando Ciro. E quando Deus começa a agir, é interessante, viu? Tem que haver separação entre o justo e o ímpio, entre o santo e o profano, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Isso aí é inevitável, não se esqueça. Não haverá despertamento, não haverá, consequentemente, um avivamento, se não houvesse separação. Olha que Deus levanta Ciro e olha a iniciativa dele. Esses utensílios aqui são de onde? São do templo de Jerusalém, do Senhor. Tira, separa. Não pode estar na casa dos deuses da Babilônia. E Ciro reúne todos os utensílios da casa do Senhor e entrega para que volte para a casa do Senhor. Então, entenda isso nesse ponto, de forma bem sintetizada, mas é importante. Quando Deus começa a promover o despertamento e avivamento no meio do povo de Deus, necessariamente tem que haver uma separação entre o santo e o profano, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Continuando, no próximo slide, nós vamos ver que o despertamento renovou o povo, trazendo a alegria de restaurar o templo e a comunhão com o Senhor. Está lá em Esdras capítulo 1, versículos 3, versículos 5 e 6, eu vou apenas citar. Olha, irmãos, se quando passar esse período que nós estamos de isolamento social, distanciamento social, de pandemia, de igrejas fechadas, se a gente voltar para cá, para dentro desse templo, qualquer outro templo, e não tiver o ânimo de servir com alegria, de nada adiantou. Tem que mudar a postura. O povo volta, mas volta com alegria. Todo mundo fazendo doações, contribuindo. No tempo de Davi também foi assim, está lá em 1 Crônicas 29, 7 a 9. O povo deram tantas ofertas, contribuíram com alegria porque queriam ver o templo restaurado. E eu pergunto nessa manhã, quem deseja ver o templo restaurado? Porque a gente sabe que Deus não habita nesse templo aqui sem ter pessoas. Mas aqui é o lugar escolhido para a comunhão coletiva e a gente tem que sentir alegria por isso. Então, minha oração nesta manhã é que Deus desperte e renove em você esse desejo de voltar com mais ânimo, com mais força e com mais alegria. Vamos para o próximo slide. Houve um problema que tem que se pensar. Eu vou apenas citar aqui. Apesar de todo o avivamento e despertamento do Senhor, teve gente que preferiu ficar na terra do exílio. Por quê? Porque a prosperidade da Babilônia já havia conquistado seus corações. E é uma verdade nos dias de hoje. Tem gente hoje que já está tão distante que não tem mais o desejo, o anseio de voltar a congregar. Não, preciso congregar não. Estou servindo a Deus em casa e eu quero aqui dizer sem pré-julgamento e sem também generalizar. Só Deus sabe como é que está servindo. Quantos cultos familiares você fez durante esse período? Talvez nenhum. Ou um ou outro. Então, essa afirmação não é verdadeira. Nós precisamos entender que Babilônia não é o nosso lugar. As restrições vão passar e nós devemos voltar à comunhão coletiva. O despertamento e o avivamento vai nos levar para isso. E que, de forma alguma, Babilônia pode nos conquistar para tirar esse prazer. Então, os nossos dias não são tão diferentes. Que Deus promova um despertamento, um avivamento na vida das pessoas que aí estão, para que volte, mas volte com sede, volte comprometidas, despertadas, avivadas, para fazer melhor do que antes. Vamos para o próximo slide. Os efeitos do despertamento nos dias de Neemias, como eu disse anteriormente, Daniel orou, mas a resposta de Deus não se limitou aos seus dias, não. Alcançou o tempo de Esdras e alcançou o tempo de Neemias. Isso aqui é lindo, eu não vou ter tempo para detalhar, mas é lindo quando o povo se reúne espontaneamente, em Neemias capítulo 8. E eles vão ali para aquela praça, fica o dia todo ali em pé, só para ouvir a leitura da palavra. E nós, ainda temos essa sede, essa alegria?
Muito se falou em avivamento no nosso meio, despertamento, e as pessoas ficavam vindo quando tinha um pregador de fora, quando tinha alguém famoso na igreja, e eu pergunto para você agora, o que seria de você se dependesse dos pregadores, respeitando todos eles, é claro, os pregadores e os cantores famosos, o que seria de você hoje nesse tempo de isolamento? Você tinha morrido espiritualmente. Então isso prova que o primeiro amor, o primeiro fundamento é a palavra. Então a reação do povo é chorar, se lamentar, pedir perdão a Deus. E os anciãos dizem, hoje é dia de se alegrar, vamos nos alegrar. E é uma cena que quando a gente materializa é uma coisa linda. Agora, uma coisa eu quero destacar. Né? Por que o povo correu para o ensino da palavra, para ouvir a palavra? Porque o ensino era de qualidade. A Bíblia vai dizer em Neemias 8:8 que Neemias ensinava e o povo entendia. É essa a questão. As nossas igrejas precisam pensar sobre isso. O tipo de ensinamento que estamos tendo. Qual é o teor da palavra que estamos ensinando? Porque na história da humanidade e da igreja especialmente, nunca houve avivamento nenhum que não fosse promovido pela palavra. Guarde isso no seu coração. Não há avivamento verdadeiro sem promoção pela palavra. Em seguida, meus irmãos, eu vou deixar apenas na tela, nós não temos tempo para esmiuçar, mas você pode até tirar um print aí dessas informações que são os elementos do despertamento espiritual. Vou deixar aqui exposto para que você possa tirar um print ou uma foto, como queira, e guarde essas informações e medite nisso. Os elementos para o despertamento que nós precisamos hoje é o mesmo que foi naquela época. Oração sincera, quebrantamento, arrependimento verdadeiro, temor de Deus na alma. Quando isso ocorrer, nós vamos ter uma colheita igual à igreja primitiva. Muitas almas, arrependimento, choro, conversão de alma verdadeiramente, batismo no Espírito Santo e amor pelos missionários, pela obra missionária. Despertamento e avivamento traz tudo isso para a nossa vida. Então eu quero concluir nesta manhã, agradecido a Deus por ter passado essa hora com aqueles que estão conosco. E queremos concluir dizendo que Deus é o maior interessado em sua igreja, que sua igreja seja avivada. Deus. Não é o pastor somente, Deus principalmente. É o maior interessado em que sua igreja seja avivada. Esse último slide de conclusão, quero deixar como recomendação para você, para a sua alma. Deus é o maior interessado em que a sua igreja seja avivada. Em toda a história vemos Deus trabalhando para isto acontecer com o seu povo. Quanto a nós, precisamos entender que avivamento não é inovação, é restauração. Não devemos temer e ensinar a Bíblia. Desculpa o erro de digitação aí. Temer e ensinar a Bíblia. Devemos voltar para a Bíblia todas as nossas pregações. Então vamos fazer a oração de Abacuque todos os dias. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Deus abençoe a todos. Essa é a nossa primeira lição desse trimestre. Virão outras. E eu quero lhe convidar, compartilhe a nossa escola bíblica. Eu sei que tem muita escola de qualidade pelo Brasil afora, melhor do que nós. Mas nós somos de casa e estamos aqui para servir. E outras pessoas, obreiros, pastores que estão conosco, vão passar por aqui ensinando. Não vou estar aqui todos os domingos sozinho ensinando. Todo domingo nós vamos ter um obreiro, um pastor, um presbítero, trazendo uma palavra para você. Então, que Deus abençoe a todos. Quero orar agradecendo a sua companhia e pedindo a Deus que haja um despertamento em nossas almas. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro. Te peço, ó Deus, que estas lições que estamos a estudar, elas possam ser, meu Deus, impregnadas em nossa mente e em nosso coração. E que possamos colher um grande despertar, um grande avivar de Deus no meio do seu povo. Que haja, meu Deus, arrependimento, que haja oração sincera, que haja, meu Deus, quebrantamento de espírito e que possamos servir ao Senhor com alegria. Estenda as tuas mãos, seja conosco, abençoe cada lar, cada pessoa que foi acompanhando, nos acompanhou nesta escola bíblica. Aqueles que vão ver depois esse vídeo, estenda as tuas mãos, dê graça, revelação do seu Espírito, para a glória do nome de Jesus. Amém. Eu quero encerrar agradecendo e dizendo aos irmãos que logo mais à noite, às 19 horas, o grande culto, transmitido aqui do templo também, uma palavra de Deus ao seu coração.
E o nosso pastor da igreja, pastor Roberto, vai estar conosco ministrando uma palavra. Deus abençoe a todos. Quero impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Deus abençoe a todos.